Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos começar uma nova série de programas. Programas que tratam de temas extremamente relevantes. Se você é empregado, se você é empregador, nós vamos falar das medidas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito trabalhista que saíram agora, neste ano de 2021. Ou seja, se é empregado, se é empregador, se está em dúvida, o que tem de novo, o que saiu esse ano, assista os nossos programas que nós vamos tratar dessas medidas, dessas regras, que na verdade não são tão novas assim, mas são regras que estão vigorando hoje no país, no período dessa pandemia da Covid-19. Quem está aqui para nos auxiliar, para responder várias de nossas dúvidas e até explicar essas regras que estão vigorando atualmente, é o professor da pós-graduação em Direito do Trabalho da Unifil, juiz do trabalho, Dr. Daniel José de Almeida Pereira. Doutor, eu vou chamar de professor, de doutor, tá? À vontade. Muito obrigado pela sua participação. Ano passado, você já veio aqui. Exato. Nós já falamos dessas medidas, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Parte delas viraram lei, se tornaram legislação, né? E esse ano nós tivemos agora reedição dessas regras. Exato. Tivemos coisinha nova agora da gestante, né? Essa aí é novíssima. E, enfim, nós temos um monte de dúvidas, as pessoas estão perguntando, empregadores às vezes não sabendo o que fazer com essas regras todas, né? Principalmente o microempresário, que às vezes não tem um advogado para consultar ali, ele fica meio perdido, né? E eu quero que você nos auxilie nessas dúvidas, que esclareça para a gente. Vai ser um prazer a gente poder percorrer hoje aqui esse caminho, né, com as medidas introduzidas pelas medidas provisórias 1045 e 1046. Como você havia dito, na realidade elas não são tão inovadoras, mas na medida em que ano passado já existiram duas medidas provisórias que abordaram de forma bastante próxima esses mesmos temas. Contudo, as medidas deste ano, elas trouxeram algumas novidades, algumas peculiaridades, foram acrescentados alguns pontos que a gente pretende abordar nesse curso, nas palestras de hoje aqui. Antes da gente falar das duas medidas, que nós vamos fazer aí uma série de programas, porque 20 minutos não dá para falar tudo, então acabou de sair. Nossa, né? Saiu exatamente. Então, dia 12 de maio. Isso, dia 12 de maio, uma nova regra relacionada às gestantes. Exatamente. O que essa regra trouxe? Que obrigatoriedade? O que os patrões vão ter que ficar atentos agora em relação a se tiver uma empregada gestante lá na empresa? A Lei 14.141, de 12 de maio de 2021, ela expressamente determina que as empregadas gestantes, elas deverão obrigatoriamente exercer suas atividades em seu domicílio por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Portanto, uma forma de prevenção que foi criada pelo legislador de modo a permitir o afastamento da empregada do estabelecimento no local que ela presta serviços e para que ela passe a prestar serviços em sua residência. Eu confesso que ao ler esse dispositivo eu fiquei numa dúvida da extensão e da abrangência desse dispositivo por conta da empregada doméstica. Pois é. Como é que ficaria a situação da empregada doméstica diante dessa determinação, porque na realidade deverá permanecer, ela não poderá permanecer. Portanto, o empregador não vai ter opção. Não tem opção, é uma obrigação que é imposta pelo legislador a todos os empregadores. E agora, quando nós imaginamos uma empresa na qual a empregada trabalha, uma empregada gestante trabalha, é fácil de nós imaginar. Não, ela passa a trabalhar a partir da sua residência, fica à disposição, aí é tranquilo. Mas é aquele trabalho que tem que ser desenvolvido pela empregada no estabelecimento do empregador. Igual no caso do doméstico, eu vou fazer com a roupa, vou ter que levar para lavar. Ela vai levar a louça para lavar, vai cuidar da criança, vai pegar a criança para... Então, são situações que eu confesso que, dada a forma que foi escrita e pelo fato de não haver exceção, ou seja, pelo fato do legislador não excetuar, eu acredito que, inicialmente, esse dispositivo seria aplicável a todas as empregadas gestantes, incluindo as domésticas. Portanto, vamos aguardar para ver se existe alguma regulamentação, algum decreto. E se no caso não conseguir
colocá-las à disposição em casa, elas vão ter que ficar em casa recebendo. Recebendo. Mas o Estado, no caso, não auxiliaria em nada nesse caso. Não, é diferente do benefício, exatamente. Muito embora a medida provisória 1046, exato, 1045, perdão, ela permite, ela é extensível às empregadas domésticas. Então poderia, dada essa situação, essa determinação de afastamento, o empregador doméstico poderia suspender o contrato de trabalho dela, ou seja, ela ficaria afastada, receberia o benefício, né, estatal, o benefício emergencial, e posteriormente, uma vez após o parto, ou seja, antes do parto, retomaria o contrato, ela, né, teria o período de afastamento e, uma vez finda o período de licença, ela retornaria ao trabalho. Estou imaginando isso assim, tipo, literalmente agora. Porque acabou de sair, a gente vai ter que ver o que, né? Eu acredito que esse seja o caminho mais razoável a ser percorrido, mais razoável e até justo para o empregado, especialmente para a empregada gestante. Eu acho que, sempre falo, o contrato de trabalho ele envolve obrigações recíprocas para o empregado e para o empregador. A principal obrigação para o empregador é a obrigação de efetuar o pagamento dos salários e dar trabalho, dar serviços a serem executados. E, por sua vez, a principal obrigação do empregado é a obrigação de prestar o serviço. A partir do momento que o legislador fala que ela terá que fazer essa prestação de serviços a partir da sua própria casa, ou seja, da casa da própria empregada, e dependendo da peculiaridade, especialmente no caso da doméstica, da quase impossibilidade de que isso efetivamente ocorra, eu acredito que a melhor forma dessa situação se desenvolver seja a opção pela suspensão do contrato até o momento do nascimento, né? Daí depois nós temos o afastamento natural da empregada, licença maternidade, e após o término da licença maternidade, fim da licença maternidade, volta a trabalhar normal, até porque já saía da situação da lei 14.141. Eu vi um comentário de algumas pessoas, leigos, né? Mas enfim, raciocinando o seguinte: se essa pandemia continuar, nós não vamos ter contratação de mulheres nesse período. Corre esse risco? Você acha que pode acontecer o fato de se ter essa regra atual agora? Não, eu acho que não. Acho que isso aqui, na realidade, a gente tem que olhar a intenção do legislador. Né? Porque, infelizmente, os últimos indicativos vêm demonstrando um aumento de casos de Covid em mulheres grávidas, e as consequências dessa infecção nesse momento, elas são um pouquinho nefastas, são um pouquinho bastante graves, na realidade. E tenho certeza que a intenção do legislador foi evitar, ou pelo menos diminuir ao máximo, a possibilidade de infecção das empregadas gestantes, possibilitando que elas passem a trabalhar em suas residências. Então, eu acredito que essa situação de não contratação, ela não vai... às vezes agora de início dá esse susto, mas depois com certeza as coisas vão se tornar ao seu trilho normal e tudo vai, se Deus quiser, voltar à sua normalidade. Ok, doutor. Bom, então essa é a primeira alteração que nós tivemos, né? Então eu vou chamar o intervalo, a gente vai voltar no intervalo e nós vamos começar a falar das medidas provisórias, a 1046 e depois da 1045. Então não sai daí, a gente volta já. Voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos discutindo as regras atuais da Covid-19 em 2021. O que as medidas provisórias 1046, 1045 trouxeram em relação ao âmbito trabalhista? O que isso vai interferir ou está interferindo nas relações de trabalho, nas relações de emprego? Quem está aqui com a gente tirando as nossas dúvidas é o doutor Daniel José de Almeida Pereira, juiz do trabalho, professor de Direito da Unifil, da pós-graduação. Doutor, no primeiro bloco, você esclareceu para a gente a questão da nova legislação que saiu relacionada às gestantes. Conseguimos virar uma etapa. Agora... São várias aqui, né? Exato. E agora eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente o que as medidas provisórias trouxeram, né, agora em 2021. Foram duas medidas provisórias, a 1045 e a 1046, né? Vamos começar a falar da 1046,
Porque eu acho que os temas, a 1045 é muito parecida com os efeitos de suspensão, redução de jornada do que nós já tínhamos, né? Apesar que a 1046 também não trouxe tanta coisa nova, mas do que já tivemos ano passado. Mas eu acho que talvez as pessoas tenham mais dúvidas relacionadas a 1046. Então vamos começar com a 1046. Você faz um apanhado pra gente e eu vou trazendo algumas perguntas aqui. Tá, ok. E aí, conforme vai dando nosso tempo, a gente encerra e vai gravando e a gente vai fazendo outros programas. Perfeito. Então, essa medida 1046, na realidade, ela trouxe, como já havia ano passado, a medida anterior, ela trouxe determinadas situações nas quais foi possibilitada uma flexibilização. Então, inicialmente, as normas trabalhistas, elas são normas rígidas, normas essas que não podem ser mexidas, não podem ser alteradas pela vontade das partes. Portanto, o legislador, no caso, através de um ato do Poder Executivo, que foi medida provisória, ela trouxe modificações em alguns itens, a saber, a possibilidade de alteração do trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto, a antecipação de férias individuais, férias coletivas, a antecipação de feriados, que nós tivemos, não foi sob a égide da medida provisória, mas nós tivemos em São Paulo, em outras cidades, Rio de Janeiro, que antecipou uma série de feriados, isso foi possível. O banco de horas, a possibilidade da implementação do banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho e o diferimento, dos depósitos do FGTS. Então, essas foram as principais mudanças, os principais pontos que foram flexibilizados pelo nosso legislador. Que foram, salvo o melhor juízo, praticamente os mesmos pontos da medida provisória 927 do ano passado. Tirando a suspensão das exigências administrativas, que essa foi um item novo, é um ponto novo, mas também não é, pelo menos, assim, mais para os empregadores, no tocante a alguns exames admissionais, ocupacionais, que foram prazos que foram flexibilizados, justamente visando que o empregado não colocasse em risco. Exatamente, tem que fazer um exame não sei aonde. Então, tudo foi tentando minorar a possibilidade de contato do empregado com pessoas ou com situações nas quais ele pudesse se contagiar. No ano passado, a medida 907 não foi votada, né? Não foi convertida. Ela caducou, né? E agora, hein? Vamos esperar. Vamos esperar, mas ela teve a validade no período dela. Teve a sua validade. Essa aqui é a mesma coisa se acontecer. Se caducar, ela vai valer no período... Diferente, a outra, ela foi de 60 dias. Essa já entrou com 120. Então, ela já entrou, pelo menos consta lá o prazo de 120 dias. E caso não haja conversão dessa medida provisória em lei, ela caduca, ela perde sua eficácia. Aí nós dependeremos de um decreto legislativo que regulamentará os efeitos dessa medida provisória. Deveria ter, né? Porque ano passado também não fizeram. Então vamos aguardar. Eu tenho esperança de que... Agora eu acho salutar. Dada a peculiaridade, é lógico que de forma ordinária não seria interessante, mas dada a peculiaridade, eu acredito que é bastante salutar a permanência desses efeitos. Primeira pergunta da 1046. Como é que ficou a anuência do empregado? Joia. Ou seja, as alterações, depende da anuência, não dependem? Como é que fica essa questão? A quase totalidade das alterações que o empregador queira impor no contrato de trabalho, até por conta do artigo 468 da CLT, que determina que somente serão válidas as alterações feitas por mútuo consentimento que não acarretem prejuízo para o empregado, a medida provisória tentou preservar, de certa forma, esse princípio, princípio protetivo, permitindo apenas que o empregado não consinta da saída do trabalho presencial para o trabalho remoto, ou seja, em sua casa, e na forma da compensação na hipótese da existência de banco de horas. Só nessas duas regras. Só nessas duas regras pode não... Que o empregador não precisa, o empregado não precisa consentir. Tirando isso, para todas as outras hipóteses, o empregado terá que dar o seu... Teletrabalho, o empregador então pode determinar e o banco de horas também... A compensação, não a implementação. Então isso é importante para que o empregador... Depois a gente vai ver, mas só para dar um preview... se o empregador quiser implementar o banco de horas, ele poderá fazê-lo. Contudo, deverá ter a anuência obrigatória do empregado
ou através de uma convenção ou acordo coletivo de trabalho. Certo? Tá. Então vamos para o primeiro ponto. Vamos lá. Tem ainda 3 minutinhos para esse programa. Como é que ficou o teletrabalho, então? Sabe que você já estava falando dele? Vamos lá. O teletrabalho, ele já é previsto, na realidade, na CLT, no artigo 75B. Certo? Então, o teletrabalho acontece quando o empregado presta serviços nas dependências da empresa e ele passa a prestar serviços em sua própria residência. A CLT determina que, para que isso aconteça, o empregador deverá consultar o empregado e o empregado deverá dar um ok, concorda com isso. Pela medida provisória, isso cai, ou seja, o empregador pode determinar que o empregado passe a executar suas funções a partir da sua residência. E outro ponto, e o prazo dessa comunicação, que era de um prazo maior, agora passa para ser um prazo dias, de 15, agora passa para 48 horas. Então, tanto é que esse prazo é para ele ir para casa, quanto ele voltar da casa para retornar, para converter de presencial para remoto e remoto para presencial. Certo? Então, houve essas ou seja, as regras continuam basicamente as mesmas, sim. Mas agora essa questão da anuência que ficou flexibilizada. Então, existe essa possibilidade. Essa que é a diferença com a CLT e o teletrabalho? E expressamente a CLT, a medida provisória, já coloca o teletrabalho na hipótese do 62. Ah, tá. Ou seja, não vai ter controle de jornada. Não tem controle de jornada. Então, expressamente, o artigo 3º, parágrafo 1º da medida provisória de 1046, ela já coloca expressamente determinando que o empregado que trabalha em sua residência está inserido no artigo 62, consequentemente... seria o inciso 3º. Seria o inciso... do teletrabalho lá. O 62.3. 62.3, exatamente. Então, ele já fica excluído do direito ao pagamento. A empresa determinou e ele está excluído do controle a partir daquele momento. E uma coisa que eu acho que eu já chamei a atenção da entrevista anterior, mas eu sempre gosto de frisar, os empregados inseridos na exceção do artigo 62, eles estão excluídos, eles não terão direito ao pagamento de horas extras e adicional noturno. Isso é importante. Isso é importante porque eu já vi, em termos de relação... Peticionamento, equivocado nesse sentido, na medida em que o caput, o artigo, fica excluído da proteção deste título. Então, o título compreende não só a jornada de trabalho, mas também o adicional noturno. Certo? Doutor, nós já estamos no final de novo, mas não se preocupe quem está nos assistindo. Nós vamos continuar com vários programas, então não perca os programas, nós vamos falar de todos os temas da medida, né, da medida 45 também. Então a gente vai encerrar, porque o nosso tempo acabou, nós temos 20 minutinhos de programa, mas continue com a gente vai continuar montando, elaborando outros programas para vocês com esses temas, então a gente vai continuar aí com o tema direito do trabalho aqui em 2021 na pandemia, tá? E eu só quero lembrar que nós temos pós-graduação na Unifil, então você que está assistindo e é da área do direito, né, você pode fazer pós-graduação na Unifil. A gente tem um leque de opções no direito. Direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito previdenciário, imobiliário, notarial, perícias judiciais. Enfim, um leque de opções. Você pode sair até com 4 títulos em 2 anos. Então, um preço bacana, cabe no teu bolso, qualidade. O Dr. Daniel é nosso professor na pós-graduação. Então, se você quer fazer uma pós-graduação em direito, venha para a Unifil, o contato está aqui embaixo e a gente aguarda você lá. Até mais. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos continuar aqui. Estamos aqui. Continue nos acompanhando. Fique com Deus. Até mais.